Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando com os vídeos de equilíbrio redox, hoje eu vou falar para vocês um pouco de efeitos que vão afetar as medidas de potencial. Lembrando pessoal, a gente nunca vai trabalhar aqui com constante de equilíbrio, vamos trabalhar com potenciais. Da mesma forma que um equilíbrio afeta no outro, que a gente já viu nos equilíbrios de solubilidade e complexação, também vai afetar no equilíbrio redox, mas agora vamos medir o potencial, como isso muda o potencial redox, tudo bem? Mas antes de continuar, pessoal, já se inscreve no canal se não for inscrito ainda, deixa um like no vídeo para não esquecer depois, ative o sininho da notificação para receber envios futuros e também, se tiver um hype disponível, considere hypar esse vídeo. Siga o canal na rede social, Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads. Lembrando sempre, sou mais ativo no Instagram, que é uma forma da gente manter contato. Agora sim, vamos para a aula. Antes de continuar, pessoal, aquele recadinho de sempre. Mais de 70% de quem está vendo os vídeos não se inscreve no canal, e isso prejudica bastante o canal frente à plataforma. Então, pessoal, uma forma de me ajudar a continuar produzindo conteúdo é dando uma inscrição. Então, se inscreve, curta, compartilha, comenta. Se está vendo no celular, num tablet, tem um hype gratuito, hype esse vídeo. E isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Novamente, pessoal, esse canal é o canal do Eu Sozinho. Eu gravo, eu monto a apresentação, eu edito. Eu comprei o microfone, comprei a câmera, comprei o computador, comprei o programa de edição. Tudo no meu bolso para tentar dar uma força para vocês. Então, é uma forma de colaborar com o canal, deixando o like, a inscrição, um comentário para engajar o vídeo. Tudo bem? Agora sim, vamos para a aula. Nas aulas anteriores, pessoal, já falei para vocês de como se obteve os valores de potencial através do eletrodo padrão de hidrogênio. Se você não lembra, pessoal, vou deixar o card para a aula aqui. E na última aula, pessoal, falamos da equação de Nernst, que é a equação que vai determinar o potencial fora das condições padrões. Então, pessoal, lembrando, a gente vai trabalhar com potencial, mas o potencial implica na constante de equilíbrio, que é esse K aqui. Tudo bem? E mostrei como deduzir todos esses valores aqui, link aqui no card, tudo bem? É muito importante, pessoal, nessa altura, você já ter visto os outros vídeos e também já conhecer os outros equilíbrios, certo? O primeiro fator que pode afetar os potenciais é a própria força iônica, pessoal. Lembrando sempre, nós não trabalhamos com concentrações, na verdade, é a atividade do narito. Tudo bem? E a atividade do narito é afetada pela força iônica. Tudo bem? Então, lembrando que a atividade é a concentração do equilíbrio vezes o coeficiente de atividade. Lembrando, pessoal, links aqui no card, se não viram as aulas, vejam primeiro aquelas aulas, depois voltem aqui. O coeficiente de atividade é calculado, né, o menos log dele, por A, que é uma constante da água, né, que é 0,51, o produto das cargas envolvidas do íon, vezes a raiz quadrada da força iônica. E a força iônica é uma média, né, é metade, né, da soma da concentração do íon vezes a sua carga ao quadrado. Tudo bem? Depois, pessoal, voltem na aula de força iônica. Dessa forma, vamos ver como fica o potencial do par zinco 0, zinco 2, né? Ou seja, uma placa de zinco metálico imersa em uma solução de zinco, 1 mol por litro, manter a concentração padrão. Mas agora, além disso, vai ter meio mol por litro de nitrato de sódio, tudo bem? Vou imaginar que o potencial contra o eletrodo padrão de hidrogênio, tudo bem? Então, o potencial redox padrão, a redução do zinco, no caso, é menos 0,763, né? Vamos colocar o potencial de redução de novo, que é o padrão. Bom, pessoal, força iônica não vai ter segredo. Como são íons de mesma carga, então, no fim, seria meio vezes 1 ao quadrado, mais meio vezes 1 ao quadrado, dividido por 2 dá meio. Então, a força iônica vai ser meio. Agora calculamos, pessoal, o menos log do coeficiente de atividade, que é 0,51,
que é a constante da água, vezes 1, que são as cargas do nitrato e do sódio, vezes a raiz quadrada de meio, que vai dar 0,36. Então, para achar o coeficiente de atividade, nós vamos fazer 10 elevado a menos 0,36. Tudo isso vai dar 0,44. Então, a atividade do zinco, né, o produto do coeficiente de atividade vezes a concentração em mol por litro, vamos ter 0,44. Esse número é adimensional, tudo bem? Então, vamos aplicar agora na equação de Nernst, tudo bem? Então, o E0 menos 0,763 menos 0,059 dividido por 2, são 2 elétrons que o zinco está pondo na reação, está recebendo para reduzir, vezes log de 1 dividido por 0,44. Esse valor, então, vai dar 0,773. Tudo bem? Então, diminuiu em 0,02, 0,01 volt, mais ou menos, aqui, o potencial de redução do zinco. Certo, pessoal? Ah, Heraldo, como é que é com o cobre? Mesma coisa, joga aqui a constante do cobre, né? O potencial do cobre. E no caso, o cobre vai ser 2. E se for da prata? Coloca o potencial da prata aqui, e aqui põe 1, que é o número de elétrons que a prata troca, prata metálica. Tudo bem, pessoal? Se for fazer para cada elemento, vai ficar 2 horas de vídeo aqui. Entendam o conceito. E se não lembra a força iônica, de novo, pessoal, volta na aula que eu vou deixar aqui linkada. Agora, pessoal, o efeito do equilíbrio de complexação é agora do potencial formal padrão. Potencial padrão formal. Vamos representar ele por E0'. Quer dizer que está levando em conta as espécies complexadas, tudo bem? Então, pessoal, a gente vai precisar o exemplo de cobre com amônia. Então, pessoal, nesse ponto é muito importante conhecer bem o equilíbrio de complexação. Eu vou deixar o card para playlist aqui completa, tudo bem? Bom, o cobre forma 4 complexos com amônia, lembra muito bem, não lembram Volt para o equilíbrio de complexação. E, pessoal, o potencial formal padrão do cobre vai ser o potencial padrão do cobre menos constante de Nernst, e aqui, em vez de ser o cobre, vai ser o CT. O que é o CT? Vamos lembrar. É a soma de todas as espécies complexadas do cobre no equilíbrio, tudo bem? Pessoal, então, de novo, voltem para o equilíbrio de complexação. Tem que ter muito em mente, já muito claro, esse equilíbrio aqui, tudo bem? Vamos com o exemplo, pessoal. Como ficaria o potencial padrão formal do eletrodo de cobre, ou seja, cobre metálico em solução de cobre 1 mol por litro, só que também agora ia ter a amônia a 0,1 mol por litro na solução de cobre. Tudo bem? E aqui são as constantes de formação dos complexos, os betas. Beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Bom, coeficiente padrão formal, já apresentei para vocês. O CT, pessoal, eu já desenvolvi no equilíbrio de complexação, por isso é muito importante vocês voltarem naqueles equilíbrios que eu vou deixar aqui o playlist no card. Bom, a amônia a 0,1 mol por litro, cobre a 1 mol por litro. Eu vou substituir aqui, os betas são constantes, já mostrei no slide anterior, mas tem nos livros de Química Analítica, o SCUG você encontra os betas. Acho que no caso do SCUG está os Ks, você tem que multiplicar os betas, para achar os betas, tudo bem? Nessa condição aqui, todo esse CT vai dar 7,51 vezes 10 a sétima. Eu vou aplicar o CT na equação de Nernst e o potencial formal, padrão formal do cobre, a concentração 1 mol por litro de cobre vai dar 0,569 volt. Tudo bem, mudou bastante o potencial. Quer dizer que então o cobre vai tender mais ainda a querer reduzir nesse caso. Tudo bem? Então é muito comum você ter reações que o cobre está em meio alcalino e sendo redutor, que aumenta o potencial de redução dele, ele fica mais redutor. Tudo bem?
Um outro exemplo, pessoal, é esse processo aqui do complexo ferro EDTA, ferro 3 EDTA, recebendo elétron e formando o complexo ferro 2 EDTA. Tudo bem? A constante de formação do ferro 3 EDTA 1,3 vezes 10 a 25 e do ferro 2 EDTA 2,1 vezes 10 a 14. Tudo bem? Como ficaria o potencial padrão formal desse processo aqui? Lembrando que ferro 3 recebendo elétron ferro 2, o potencial é 0,771. Tudo bem? Então, pessoal, vamos ver como vai ficar todo o cálculo, né? Temos aqui, já coloquei toda substituição aqui na equação de inércia, tá? E aqui são os constantes de formação do ferro 2 DTA, ferro 3 DTA. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro, pessoal, como fica o CT do ferro 2? Seria a soma do ferro livre, ferro 2 livre, e do complexo ferro 2 DTA. Como eu posso achar essa espécie aqui? Então, vamos colocar a constante de formação de ferro 2 DTA. Essa aqui seria a constante de equilíbrio. Tudo bem? Vamos passar todo esse valor aqui para cá, né? Deixar tudo em função de ferro 2. Então, eu passaria ferro 2 vezes DTA multiplicando a constante de formação e substituo aqui também. Fica dessa forma aqui. Tudo bem, pessoal? Então, o CT do ferro 2 é a soma da concentração de ferro 2 livre mais concentração de ferro 2 vezes DTA vezes a constante de formação ferro 2 DTA. Vou tirar ferro 2 em evidência. Vai ficar dessa forma aqui. CT do ferro 2 é a concentração de ferro 2 livre vezes 1 mais a concentração do EDTA vezes a constante de formação. Tudo bem? Da mesma forma, pessoal, a mesma dedução para o ferro 3. É a mesma lógica, tudo bem? Agora eu vou colocar os CTs aqui, né? Do ferro 2 e do ferro 3. Vai ficar dessa forma aqui. Vamos trabalhar mais um pouquinho agora aqui. Para calcular o potencial padrão formal, eu vou considerar que as duas espécies aqui estão na mesma concentração, vão estar em equilíbrio. Então, se aqui é x, eu posso, e aqui é a multiplicação, eu posso cortar os dois porque dá 1. Vai ficar assim. 1 mais a concentração da DTA vezes a constante de formação. Notem, pessoal, que a constante de formação é 10 menos 14, 10 menos 25. O que é o 1 somando aqui? Ele pode ser desprezível. Tudo bem, pessoal? Pessoal, estou aproximando para poder trabalhar com lógica. Então, 1 mais 10 a 25 continua sendo 10 a 25. 1 mais 10 a 14 continua 10 a 14, pessoal. Não é significativo. Bem, então também posso sumir com 1 da expressão. Ficaria assim. Agora, pessoal, essa concentração DTA também vai ser igual, porque vai estar no mesmo processo. Então, o DTA livre vai estar também lá na mesma concentração nos dois casos. Então, também, essa razão dá 1, fica dessa forma aqui. Substituindo os valores das constantes de formação, eu vou chegar com o potencial padrão formal do processo de redução do ferro 3 EDTA para ferro 2 EDTA é 1,41 volt. Tudo bem, pessoal? Então é dessa forma que se calcula. Agora, pessoal, a solubilidade. Por isso, pessoal, eu gosto dessa forma que eu apresentei para vocês. Primeiro ácido base, depois complexação, porque o equilíbrio ácido base influencia na complexação. Depois a solubilidade, porque o equilíbrio ácido base, equilíbrio de solubilidade e complexação afeta a solubilidade. E, por último, o redox, porque ele é afetado pelo equilíbrio ácido base, solubilidade e complexação. Tudo bem, pessoal? E vou deixar também aqui o card para a playlist inteira de solubilidade. É muito importante vocês terem uma boa noção já desses equilíbrios, tá? Só para lembrar, pessoal, equilíbrio de solubilidade, duas espécies solúveis formaria uma espécie insolúvel, e a constante do produto de solubilidade seria o produto da concentração no equilíbrio
das espécies dissolvidas, tudo bem? Mas o principal, voltem na playlist. Então, pessoal, para calcular, vamos ver como ficaria esse exemplo do SCUG, tá, pessoal? O exercício do ferro EDTA é um exercício de SCUG, o do cobre eu mesmo fiz, tá? Agora, esse aqui também é um exemplo que está calculado no SCUG, tá? Como ficaria o potencial do eletrodo de prata e de um cloreto de prata em uma solução de 0,1 mol por litro de cloreto de sódio, tudo bem? Como isso vai afetar o potencial, porque o cloreto reage com prata formando cloreto de prata, tá? Esse aqui é o KPS. Primeiro, o eletrodo prata-cloreto de prata. Esse aqui é o potencial de redução desse fenômeno aqui, né? A prata a mais recebendo um elétron formando prata metálica. Lembrando, pessoal, pelo KPS, a concentração de prata no equilíbrio é o KPS dividido pela concentração de cloreto. De novo, pessoal, card, voltem aqui no equilíbrio de solubilidade. A equação de inércia para o processo de prata seria isso aqui. A concentração de prata eu encontrei aqui, mas como aqui é 1 sobre a concentração de prata, eu vou inverter aqui também na hora de colocar no cálculo. Tudo bem? Então, eu tenho esse valor, é só calcular e eu vou achar que o potencial vai para 0,283 volt. Tudo bem? E no fenômeno do cloreto de prata-prata, que é essa reação aqui, o cloreto de prata vai receber um elétron, vai formar prata metálica e cloreto, que é por isso que cloreto de prata escurece. No caso, o fóton vai gerar o elétron, que vai reduzir a prata zero. Tudo bem? E esse aqui é o potencial redox desse processo aqui. Potencial de redução, no caso. Nesse caso, pessoal, a constante de equilíbrio é direto a concentração de cloreto, pessoal. Tá vendo? Por quê? Concentração é a atividade, nós que aproximamos a atividade para concentração numericamente, mas a atividade do cloreto de prata no próprio cloreto de prata, lembrando que como uma espécie sólida é a atividade dela mesma, é 1, mesma coisa para prata, então no fim ficaria a constante de equilíbrio igual diretamente à concentração de cloreto. Vou colocar no processo aqui, direto. Como aqui é 0,1, vou substituir. E o potencial de redução agora desse processo aqui, que vai para 0,281 volt. Tudo bem, pessoal? Então, é só ir trabalhando com os equilíbrios. Por isso é muito importante ter os outros equilíbrios já muito bem fundamentados aqui em vocês, tá, pessoal? Lembrando sempre que a coisa voltem nos equilíbrios anteriores. Por fim, pessoal, o pH. Como vai ser o pH? Notem algumas reações aqui, pessoal. Ó, do iodato, formando iodo, do oxigênio, formando oxigenada, permanganato, formando manganês, dicromato, formando cromo 3, e a decomposição da água oxigenada, todos eles envolvem prótons como produto, ou seja, vão ser pH dependentes. Concordam? Tudo bem. É coisa, pessoal, muito importante ter equilíbrio ácido-base fundamentado também, coisa card aqui para a playlist. Então, pessoal, para entender um pouquinho, deixa eu calcular o potencial do par manganês 2 permanganato em pH 2 e 4. De novo, pessoal, vamos considerar que as concentrações de manganês permanganato vão ser iguais. Bom, essa aqui é a reação que a gente vai trabalhar. O potencial padrão dela é 1,51 volt. A equação de inércia para ela ficaria assim, né? Notem que como o H é 8 vezes, vou ter 1 elevado a 8 aqui. Tudo bem? Antes de chegar no valor, pessoal, vamos trabalhar um pouquinho, que vai ser muito importante para a próxima aula que eu vou fazer, que é do diagrama HPH. Bom, eu posso trabalhar essa equação, deixar dessa forma aqui. Tudo bem? Concordam? Matemática simples. Devo aplicar o log.
o log do produto é igual à soma dos logs, tá? Então fica dessa forma aqui, certo? Agora, 1 sobre 10 elevado à oitava, quer dizer, 1 sobre x elevado à oitava, pode ser também x elevado a menos 8, no caso, a concentração de H+. Bem, outra propriedade do log aqui. Log de x elevado a n é igual a n vezes log de x. Ou seja, a potência vem para frente. Então, ficaria menos 8 vezes log de H+. Agora, menos log de H+, é o pH. Então, fica dessa forma aqui. Bem, por enquanto. Então, o potencial de redução do permanganato é igual ao potencial padrão, menos 0,059 sobre 5, são 5 elétrons envolvidos, vezes o log da concentração de manganês pela concentração do permanganato, mais 8 vezes o pH. Tudo bem? Dessa forma aqui, pessoal, como aqui eu já tenho que as concentrações são iguais, se aqui é x, aqui é x, aqui vai ficar 1, log de 1 é 0, vou trabalhar assim. Tudo bem? De novo, pessoal, considerando que a concentração de manganês e permanganato vão ser iguais. Agora eu vou trabalhar aqui. 0,059 vezes 8 dividido por 5 vai ficar dessa forma aqui. Tudo bem? E já substitui o potencial padrão de redução aqui. Então eu já coloquei direto uma expressão envolvendo pH com o potencial, direto. Tudo bem? De novo, pessoal, eu vou voltar isso na próxima aula, no próximo vídeo. Então, no pH 2, o potencial vai para 1,32 e em pH 4, 1,3. Ou seja, eu estou diminuindo o potencial. Tudo bem, pessoal? O permanganato é um reagente muito interessante, porque ele tem mais de um potencial. Quando o meio está fortemente ácido, esse é o potencial dele, e eu tendo a formar manganês 2. Manganês 2 ele pode ser ou incolor ou rosa, depende da concentração, tá? Já se eu tenho um pH mais próximo a neutro, esse vai ser o equilíbrio que se forma, formando óxido de manganês. Bem, inclusive é dessa forma que eu trato o resíduo de permanganato no laboratório. Vai ter uma mistura de permanganato com manganês, né? Eu neutralizo, formo óxido de manganês 2, 4 no caso, o bióxido de manganês. Bem, e se o pH estiver fortemente alcalino, a reação vai ser do permanganato formando manganato. Tudo bem, pessoal? Então, é muito legal o permanganato por isso, você tem mais de potencial redox. Então você pode ver isso, como eu vou mostrar agora, nesse vídeo aqui. Bem, pessoal, vamos dar play no vídeo. Então, tá colocando solução de permanganato em 3 Erlenmeyers, tudo bem? Desculpa o vídeo tá assim, eu tentei dar uma melhorada na velocidade, não deu mesmo. Foi um pouquinho lento. Então, permanganato em 3 Erlenmeyers. Bem, agora, colocou o permanganato. Nesse daqui, ele está colocando ácido sulfúrico, ou seja, está deixando meio fortemente ácido. Bem, pH bem baixo. Já aqui está colocando hidróxido de sódio, pH está bem alcalino agora. E aqui deixou a água está neutro. Está adicionando agora sulfito de sódio, que é um bom redutor. E aqui, ó, ficou incolor, formou manganês 2. Ficou castanho, formou o óxido de manganês 4. E ficou esverdeado, que é o manganato, que é o manganês 6 aqui. Manganês 2, manganês 4, manganês 6. Tudo bem, pessoal? Então notem que tudo isso é importante. Nas próximas aulas eu vou tratar bastante, principalmente do pH, no caso, no diagrama RH-pH e nas curvas de titulação. E nos métodos também. Certo, pessoal? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal. Espero que tenham gostado. Espero que gostem do meu gato também. Pessoal, chegou até aqui, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta. Isso é muito importante para o canal, ajuda bastante o YouTube a divulgar mais esse canal. Então um like, uma inscrição, um comentário ajuda bastante. Quem tiver Hype disponível, pessoal, também considera hypar esse vídeo. Talvez no celular ou no tablet. Tem Hype gratuito, Hype o vídeo ajuda bastante. Quem quiser e puder colaborar com o canal, o botão Valeu Demais está ativo.
Vocês podem doar valores a partir de R$2 e o seu comentário fica em destaque, lembrando sempre uma doação. Siga o canal na rede social, Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads. Lembrando sempre, eu sou mais ativo no Instagram, que é uma forma da gente manter contato. Dúvidas podem ser ou deixadas aqui nos comentários, estão abertos para isso, ou através da rede social, ou também através do e-mail, que é semduvidas@gmail.com. Tudo por hoje, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau.